Seguinte, nessa aula a gente vai continuar falando sobre manipulação de listas, em que aqui eu vou cobrir os 3 tópicos que faltaram da última aula. Começando aqui por transpondo, a gente pode usar a função transpose para transformar uma lista m por n em uma lista n por m, em que, no caso, uma lista m por n é uma matriz, né, m por n, e a gente pode transpor essa matriz m por n em uma matriz n por m, em que, lembrando, uma matriz é uma lista de listas. E aqui, ó, vamos construir 3 listas. Aqui eu estou construindo a xlist, que é uma lista, né, que vai de i variando de 1 a 10, né? Para isso eu estou usando a função table. Aqui xi, né, em que o i varia de 1 a 10 e analogamente para o y e para o z. Então vamos avaliar essa célula aqui, ó, em que reparem o que é o xlist, né? Xlist é isso aqui, né? Uma lista com x1 até x10. E sendo assim, vamos agora transpor, né, uma matriz construída a partir dessas listas. E qual matriz que é essa? Essa matriz aqui, ó. Xlist, ylist, zlist. Como cada argumento desse é uma lista, e a gente tem uma lista de listas uniforme aqui, a gente tem uma matriz. Então, tá aqui a nossa matriz, e a gente quer transpor ela. Então, para isso, estou definindo um símbolo triples aqui, que vai transpor essa matriz aqui, né? E eu vou colocar isso no formato de coluna. Então, fazendo isso, a gente tem aqui a matriz transposta no formato de coluna. Então, ó, reparem, a gente tinha essa matriz aqui, ó, que eu vou colocar no formato de matrix form também, né, que é útil. E aí vou colocar o triples aqui, que essa matriz transposta eu vou colocar também no formato de matrix form. Então, a gente tinha uma matriz aqui com 3 linhas e 10 colunas, e o transpose, né, transpôs ela para uma matriz com 10 linhas e 3 colunas. Em que observe que a entrada ela deve ser fornecida com uma lista de sublistas de comprimento igual. Ou seja, deve ser uma matriz de fato para o transpose funcionar. Agora, falando sobre o ordenamento de listas, a gente pode pegar os elementos de uma lista e ordenar de acordo com um critério que a gente quer. E para isso, a gente pode usar a função sort, por exemplo, né, em que a função sort vai pegar uma lista e ordenar ela de acordo com um critério que a gente passar. Em que, se a função de ordenação ela for omitida, a gente pode usar, aliás, o matemática ele vai passar a ordem canônica que ele acha melhor. Em que, por exemplo, vamos considerar essa lista aqui, certo? Considerando essa lista, eu estou pedindo para o matemático ordenar ela de acordo com esse seguinte critério, que para definir esse critério, eu estou passando essa função pura, que fala para a gente o quê? Que a lista deve ser ordenada no sentido crescente. Por quê? Porque o segundo elemento, né, deve ser maior do que o primeiro. Então, a gente deve ordenar ela obedecendo a ordenação de que o segundo elemento é maior do que o primeiro. Na prática, isso é ordenar a lista de forma crescente. E é isso que a gente vê aqui, ó, a lista ordenada no formato crescente. Se a gente quisesse um formato decrescente, a gente simplesmente trocaria aqui hashtag 1, hashtag 2, em que passaria para a gente o formato decrescente. Porque está falando que o primeiro elemento deve ser maior do que o segundo. E qual que seria a ordenação canônica do matemática para essa lista? Bom, a gente pode ver isso aqui usando a função sort, né? Que a gente não passa nada em específico e pronto, está aqui. A ordenação canônica do matemática já é a ordem crescente. E, bom, dado isso, vamos olhar aqui para um outro exemplo em que a gente coloca, por exemplo, um símbolo aqui A qualquer. Esse A, como ele não tem valor, o matemático ele não vai conseguir interpretar e fazer a ordenação correta, né? Ele não vai conseguir fazer a ordenação correta porque ele não sabe qual que é o valor de A. O A para ele é um símbolo. Em que, se a gente pede para a matemática uma ordenação aqui, ó, nota, ele vai fazer esse trabalho de forma parcial, em que a gente vai ter um resultado ambíguo de forma geral, porque a gente está passando algo aqui que quebra o padrão da nossa lista, né? Em que, nota, ele ordena, né, essa primeira parte antes do A e ordena a segunda parte
antes do A, ou seja, funciona de forma parcial. Só que se a gente, por exemplo, falasse para matemática que A é igual a 5, né, e avaliasse isso aqui de novo, aí sim ele vai conseguir ordenar de forma crescente, porque o símbolo A agora possui um valor que é o valor 5. E, bom, a gente também pode reestruturar uma lista, né, em que a estrutura da lista ela pode ser achatada em um único nível usando a função flaring, em que essa função flaring aqui é bastante útil em vários casos. A gente vai ver agora como é que ela funciona, em que para isso vamos pegar o símbolo que a gente definiu anteriormente, que é o atensor, né, como sendo aquele tensor lá de umas aulas para trás, em que a gente tem esse tensor aqui, certo? Vou colocar só em formato de matrixform aqui, só para vocês verem que é um tensor, né? Aqui, ó, tensor. E a partir desse tensor, a gente quer achatar ele e colocar todos esses elementos em um único nível. Então, passando a função flaring, se a gente não passa nenhum argumento aqui, ó, em seguida, ela vai achatar a lista como um todo e vai colocar todos os elementos em um único nível, conforme feito aqui. Só que se a gente quisesse, por exemplo, achatar somente um nível, a gente passaria aqui para uma matemática 1, que aí ele vai achatar somente um nível. Ou seja, ele vai achatar somente esse primeiro nível mais externo, em que como aqui no nível interno ainda tem listas, ele vai manter essas listas porque a gente pediu para ele achatar somente um nível. Então, está aqui nossa lista de listas, né? Agora, se a gente, por exemplo, pedisse para achatar em 2 níveis, aí sim ele achataria tudo conforme ele fez no caso original. E se a gente passasse 0, né, por sua vez, ele não ia achatar nada, né, porque ele ia manter o formato original da lista, certo? Então, tá aqui. E da mesma forma, tem uma outra função que é a função flaring at, que a gente pode achatar em uma determinada posição específica da lista. Por exemplo, vamos pegar aqui, ó, essa lista em que a gente tem, deixa eu limpar o A aqui, ó, que eu tinha definido, pronto, limpei o A. Vamos pegar essa lista aqui, em que nessa lista a gente tem listas em algumas posições. A gente tem essa lista na segunda posição e a gente tem essa lista aqui na última posição. Se eu pedir para matemática achatar na posição 5, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aqui a posição 5, que tem uma lista, e achatar ela. Então, nota, ele achatou somente na posição 5. Ele manteve a lista na posição 2, porque eu pedi para ele achatar numa posição específica. Assim como, se eu tivesse pedido para ele achatar na posição 2, ele achataria a lista na posição 2 e manteria a lista da posição 5. Só que, se eu, por exemplo, passasse uma posição em que eu não tenho uma lista, o flaring at não funcionaria, porque eu não tenho nada para achatar ali, né? Então, na posição 3 eu não tenho uma lista, então não tem como achatar, certo? Então, voltando aqui, pronto. Agora, tem uma outra função interessante também, que é a função partition, em que a gente pode particionar uma lista, né, em sublistas com n elementos cada uma. Como assim? Vamos pegar aqui, ó, o nosso tensor achatado, né? Então, tá aqui a nossa lista, que é o nosso tensor achatado. E, sendo assim, a gente tem aqui, ó, a função partition aplicada de forma pós-fixada, né, passando aqui como função pura, em que aqui o primeiro argumento é uma lista, né, e o flaring atensor vai entrar aqui, né. Essa construção com função pura seria a mesma coisa da gente construir essa função dessa forma aqui. Enfim, são duas formas equivalentes da gente construir a função. De fato, a gente pode dar um enter aqui e ver o que acontece. É o mesmo resultado, certo? Então, discutindo esse resultado aqui, para entender o que a função partition fez, o que ela fez? Ela pegou essa lista e dividiu em sublistas com 3 elementos cada uma. Então, dividiu aqui, ó, em 4 sublistas com 3 elementos cada uma. A gente poderia ter pedido também para ele dividir em 2 elementos cada uma, né? Então, 2 elementos, enfim, 5 elementos, né? 4 elementos,
Opa, 54 não dá, né? 4 elementos. Então, repara que ele vai dividir a lista conforme a quantidade de elementos que a gente pede, né? Em sublistas, conforme a quantidade de elementos que a gente pede. Em que aqui, ó, é um caso interessante para a gente analisar. Por quê? Repara que aqui, ó, ele pegou nosso tensor achatado e usou todos os elementos para fazer essa partição, certo? Para dividir essa lista em partes. Só que aqui, ó, nota que ele descartou os últimos elementos, o K e o L. Ele não incluiu o K e o L. Por quê? Porque não dá para pegar o K e o L e incluir em uma outra sublista com 5 elementos, né? Então ele simplesmente descartou esses últimos aqui. Teria como a gente modificar isso usando outras variações da função partition, né? Usando outras implementações dela. Que aqui, ó, tem essas diversas opções para a gente implementar a partition, né? Em que esses aqui são apenas alguns exemplos que eu estou passando. Então, note que nesse caso aqui ele excluiu os últimos elementos porque não dá para dividir a lista em sublistas iguais de 5 elementos. Agora, vamos pegar um exemplo em que a gente vai usar várias dessas funções para manipular listas para tratar um exemplo específico, que seria a extração de registros especificados de um banco de dados. Então vamos ver aqui, ó. Suponha que a gente deseja construir uma lista de autores a partir dos dados contidos na lista de referências. Vamos pegar, então, a lista de referências que eu coloquei em uma aula anterior, né? Então a gente tem aqui, ó, references, como sendo essa lista de referências, e vamos achatar essa nossa lista aqui de referências em 2 níveis. Então, achatando em 2 níveis, a gente tem esse resultado aqui, em que repara que ele ainda manteve aqui ó, uma lista porque tem um nível a mais, né? Se eu pedisse para ele achatar em 3, ele achataria e removeria esse nível aqui. Só que eu não quero isso, eu quero somente aqui 2 níveis mesmo. Então, beleza, achatei essa minha lista aqui em 2 níveis. A partir disso, eu vou particionar essa minha lista em sublistas de 2 elementos. Então, particionei essa minha lista aqui, né, em uma sublista com 2 elementos. Então, tá aqui 2 elementos, e assim por diante. E naquele caso que tinha uma lista, né, então aqui, ó, dividiu em uma lista, né, com 2 elementos, em que esse elemento aqui, né, tem 2 elementos também, por sua vez, né. E, bom, seguindo, a gente tem aqui, ó, que eu vou usar a função select para selecionar informações dessa minha lista, né? Ou seja, eu vou pegar uma lista e vou selecionar informações com base em um critério, conforme a gente viu, em que esse critério eu vou passar em formato de função pura, né? Função esquelética, em que no primeiro argumento aqui eu estou passando nessa lista que a gente construiu aqui, né? Ou seja, isso aqui. Então no primeiro argumento está isso daqui. Aí qual que é o critério que eu vou usar para selecionar informações dessa lista? Eu quero basicamente os autores. E para isso, eu estou usando o quê? Né? Eu estou usando essa construção aqui ó, de função pura, vai me dar o primeiro elemento, né, equivalente a autor. Né? Ou seja, eu estou pegando, ó, repara que eu tenho uma lista, né, com essas listas. Então, ó, eu estou pegando tudo que tem os autores aqui. Né? E para isso, eu tenho que passar essa construção aqui com igual e string auto para justamente selecionar esses autores aqui. Né? Porque se eu não passasse, eu não obteria os autores, né, dessa forma. Assim como eu precisaria do 1, né? Porque se vocês forem notar, né, o autor está na posição 1. Então, aqui, ó. O autor está na posição 1. Então, eu preciso passar o autor. E, de fato, aqui, ó, nessa sublista, o autor está na posição
1. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai remover o rótulo redundante para produzir, ou seja, esse rótulo de autor aqui, para produzir apenas uma lista dos autores. Então, observe que os vários autores de uma única publicação vão permanecer agrupados. De fato, ó, fazendo aqui, ó, a seleção somente do segundo elemento dessas listas aqui, ó, a gente tem os nomes dos autores sem essa etiqueta, a gente não vai ter essa etiqueta aqui, autor, no caso. Então, fazendo isso, ó, mapeando essa seleção aqui, né, nesse nosso resultado, né, a gente obtém somente os segundos elementos, que são os nomes dos autores. E está aqui a nossa lista de autores exclusivamente. Então, bom, o que a gente fez aqui até agora? A gente pegou aquela nossa lista de referências e daquela lista de referências a gente selecionou somente os autores. E repara toda essa construção que foi feita aqui passo a passo. Num código a gente vai construindo dessa forma, passo a passo, para obter o que a gente quer. Então a gente tem que quebrar, né, o nosso problema complexo, que é construir uma lista de autores a partir dos dados contidos naquelas referências em passos. E quais foram esses passos até o momento? Primeiro, achatar a lista, depois particionar ela em listas com 2 elementos, depois, a partir disso, a gente selecionar somente os autores, certo? Selecionar somente os pares de autores. E, a partir disso, a gente seleciona somente os nomes dos autores. Fazendo isso, a gente pode agora generalizar para extrair uma lista de registros de um determinado tipo de um banco de dados com esse formato. Em que, por exemplo, aqui, ó, considere essa função listRecords, em que aqui vai ter a nossa base de dados e aqui vai ter o que a gente quer extrair dessa base de dados. Aqui está a nossa função obtida para o caso dos autores, em que aqui, ó, ao invés da gente passar o references, que é a nossa base de dados da qual a gente partiu, a gente pode passar uma base de dados genérica, né? E aqui, ó, record, que ao invés da gente passar autores, a gente pode passar a informação que a gente quer da nossa base de dados, não necessariamente sendo autores, né? Então, aqui, avaliando essa função, a gente obtém, né, usando a base de dados references, por caso da gente querer os autores, a gente tem aqui author, vai me dar a lista de autores. Se a gente quiser o título das referências, a gente vai ter aqui os títulos. E a gente poderia também pegar, por exemplo, aqui, list records da base de dados references e pegar, por exemplo, qual outra informação tem aqui? Tem, por exemplo, a data, certo? A gente pode pegar as datas. Tá aqui o date. Então a gente selecionou as datas de publicação das nossas referências. E esse código aqui, que a gente construiu, ele é válido considerando uma base de dados nesse formato aqui, certo? Se a gente tivesse passado uma base de dados em outro formato, a gente já não teria esse código aqui funcionando necessariamente, né? Então a gente precisa construir uma base de dados nesse formato para usar esse código. Em que aqui, ó, a gente poderia ter passado também publisher, porque a gente tem a opção de publisher ali também. Aqui ele passa, no caso, quem publicou, né, as referências. E por hoje é só. Vejo você na próxima aula.